Deus, estamos aqui mais uma vez para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Continuando essa história fantástica que mudou a humanidade. Mudou tanto a humanidade que o calendário antes dele, do Rei dos Reis, é um e agora é outro. E literalmente a gente está aqui continuando aquela cura maravilhosa que aconteceu e que fez com que a galera lá falasse: nossa, esse tal desse Jesus aí faz coisas fantásticas e maravilhosas. E eu só estou gravando aqui, só estou fixando aqui o comentário para quem vier depois saber do que a gente está, que parte a gente está. Seja bem-vindo, Júnior, em nome de Jesus. Justamente estamos agora em João capítulo 9, versículo 13 ao 34. É um pouco puxado, né? Mas se Deus quiser a gente vai botar negócio para andar e sobrar que Deus é bom, que importa. Versículo 13, começa assim: levaram os fariseus o homem que fora cego. Aí você vê que coisa interessante, né? Quem são os fariseus? A gente fala tanto deles, fala tanto coisas extraordinárias que eles acabaram fazendo contra Jesus. Mas quem são eles, segundo o que a lei do Senhor diz? Vamos lá. Em Mateus capítulo 15, versículo 1 ao versículo 9, diz assim: alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. Versículo 2. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: por que você está por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pergunta terrível, né? E ele responde, versículo 4. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o teu pai ou tua mãe terá que ser executado. Versículo 5. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar o seu pai e sua mãe dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E aí Jesus começa a ser muito duro daqui para frente. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Você vê, Jesus é muito claro em dizer: vocês são mentirosos, porque vocês, simplesmente por causa de uma tradição que os líderes de vocês acabaram tendo, vocês querem trazer isso como se isso fosse mais importante do que necessariamente vocês honrar o pai e a mãe, que inclusive está nos 10 mandamentos. Então, assim, por causa de uma tradição humana de vocês estão simplesmente abrindo mão dos mandamentos. Vocês são hipócritas, mentirosos, porque vocês não estão cuidando do pai e da mãe de vocês, que isso que Deus mandou. Outra coisa que Jesus fala a respeito disso, a respeito deles, é justamente Mateus 23, versículo 1 ao 33. Você vê, né? Mateus, ele mostrava bem que Jesus ele veio trazer a espada. Trazer de fato a mudança para esse mundo. Trazer de fato um mundo completamente diferente. Não mais seguir aquilo que era estabelecido, mas mostrar que, olha, tudo aquilo que a gente fez para chegar até Deus foi inútil. Mas a única maneira da gente conseguir chegar até Deus é se vocês crerem em mim e se arrependerem dos seus pecados. Caso contrário, né, a gente só vai estar sendo contrário ao próprio Deus. Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 33, diz assim, ó: Jesus pronuncia uma série de condenações contra a hipocrisia dos fariseus. E vamos lá, versículo 1. Se a bebida vai beber em nome de Jesus. Versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Você vê, se a gente fosse aqui, né, puxar um pouquinho do que é a cadeira de Moisés, sem dúvida ia ser algo bem mais demorado. Mas basicamente, quando Jesus fala isso, na cadeira de Moisés, basicamente ele está falando de duas coisas. Primeiramente, do entendimento que Moisés teve a respeito do Senhor e a cultura que Moisés levou por causa do Senhor. E segunda, né, e a segunda coisa basicamente em toda a sinagoga
eles precisam, né, os judeus, eles precisam ter pelo menos uma cadeira. Que aquela cadeira é chamada de cadeira de Moisés. Que é nessa cadeira que eles acreditam que Moisés vai vir e vai assentar. Por quê? Porque necessariamente Moisés ele não morreu, ele foi arrebatado. Então lembra lá em Apocalipse que João viu justamente dois homens que eles vão voltar na terra para poder pregar o evangelho, que é Moisés e Enoque. Então, justamente por causa desses dois homens, né, a cadeira de Moisés está ali pronta para eles. E basicamente Jesus fala assim, os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Ou seja, eles seguem as tradições que Moisés seguia, basicamente. E eles esperam a volta de Moisés, digamos assim. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem. Você vê, Jesus aqui ele poderia ser muito claro e falar assim, olha, eles sentam na cadeira de Moisés, mas não façam o que eles mandam. Mas Jesus deixou muito claro, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Ou seja, o que eles dizem, o que eles estão falando com a boca é bom, basicamente. Mas não façam o que eles fazem. Você vê, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Interessante isso, né? Pois não praticam o que pregam. Ou seja, eles falam uma coisa, mas a vida deles é completamente diferente. Eles falam uma coisa, mas a vivência dele é outra. Eles falam uma coisa, mas a vida dele não condiz com aquilo que eles falam. É isso que Jesus está falando. Façam o que eles falam. Façam o que eles falam. Mas não façam... Seja bem-vindo ao Vida Brandão! Forte abraço para você e a família. Façam o que eles falam, mas não façam... Mas não vivam o que eles vivem. Versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Gente, a gente precisa entender... A mudança é de dentro para fora. Quem somos nós para querermos julgar nossos irmãos? Quem somos nós para querermos julgar e dizer que ele está certo ou está errado porque ele tem uma conduta assim ou assado? E, nossa, o relacionamento que ele tem com Deus é único com Deus. E na medida que o relacionamento vai andando, vai acontecendo, ele vai sendo transformado de quem ele é. A mudança ela vem de forma gradativa. A mudança acontece de forma gradativa. Então Jesus está deixando muito claro, os fariseus, os mestres da lei, eles colocam tantas tradições e tantos costumes pesados sobre as pessoas, que essas pessoas se prendem a esses costumes, mas esquecem de buscar a mim, esquecem de ter relacionamento comigo, esquecem de buscar o Pai e ser um com o Pai, porque na realidade o que Deus quer é relacionamento. Versículo 5. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. Filactérios é tipo borda de manga. É tipo um fio que coloca na orla da manga. Eles vão lá e colocam uma corda. Que essa corda, por sua vez, é basicamente uma lembrança para lembrar que Deus está à nossa frente, está ao nosso lado, está aos nossos lados e está atrás de nós. Ou seja, que Deus ele está onipresente, digamos assim. Ele está ao nosso redor. E justamente os fariseus, eles faziam isso. Em tese, até hoje, alguns judeus fazem isso também. E aí Jesus disse, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Ou seja, o que eles fazem não é para Deus. Não é com o propósito de glorificar a Deus. Não é com o propósito de enaltecer o nome do Senhor. Não. O que eles fazem é para eles se glorificarem, para eles serem vistos, para eles serem enaltecidos, para eles serem, a atenção todas chegar até ele. E justamente Jesus continua, gostam de lugares de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Você vê, não são pessoas que buscam ser contrárias ao ego. Não são pessoas que buscam ser contrárias à vaidade. Não são pessoas que buscam ser contrárias à natureza adâmica, à natureza caída, à natureza satânica que existe dentro de cada um de nós, que é a natureza que caiu com o pecado. Não procuram ser contrários a essa natureza da carne. Não, eles procuram o contrário. Procuram se enaltecer, procuram se envaidecer, procuram aparecer, procuram ser lembrados, né, por suas roupas e por suas honrarias. Versículo 7. De serem saudados nas praças e serem chamados Rabi. Você vê que coisa.
Jesus é muito claro, e aqui ele vai continuar, versículo 8. E a gente vai pegar o versículo 8 e vai continuar sobre essa questão. Versículo 8. Mas vocês não devem ser chamados de rabi. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Ou seja, não existe, por exemplo, eu que estou aqui para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo aparecendo, eu não sou melhor que você. Pelo contrário, nós somos irmãos. Nós estamos aprendendo do Senhor da mesma maneira. Assim como você está aprendendo, eu também estou aprendendo. Nós estamos literalmente aprendendo a ter um relacionamento com o Senhor. Então, assim, a partir do momento que alguém chega e fala, olha, eu sou mestre, a partir desse momento a pessoa já abriu mão de entender que o Espírito Santo ele nos renova de dia para dia, que a palavra do Senhor se renova de dia para dia. A partir do momento que a gente chega ao entendimento maluco de que, eu digo maluco, não estou dizendo sendo contrário às pessoas que têm problemas e transtornos mentais, pelo contrário, eu os amo muito, mas eu digo no sentido da nossa natureza, uma natureza completamente insana. A partir do momento que nós chegamos à insanidade da gente dizer que nós somos mestres, nós estamos abrindo mão do transformar, da mudança, do aperfeiçoamento que Cristo tem para nós dia após dia. Então, nós não podemos nos achar que nós já sabemos de tudo, que nós temos a plenitude, que nós já vivemos a plenitude. Pelo contrário, a gente precisa ter humildade todo dia de falar, Senhor, o que o Senhor tem a me ensinar hoje? O que o Senhor tem a me mostrar hoje? O que o Senhor tem a me conduzir hoje? Eu quero ser levado pelo Senhor. Eu não quero escolher o caminho que eu vou levar. Mas eu quero que o Senhor me mostre o caminho que o Senhor quer me levar. Para que, de bom grado, eu possa andar nesse caminho. Então, Jesus deixa muito claro. A ninguém chame mestre. Só há um mestre. E todos vocês são irmãos. Versículo 9. A ninguém chamem pai. A gente tem um hábito de chamar nosso pai de pai. Pai e tal. Só que a gente chama nosso pai de pai por uma questão de respeito, por uma questão de cuidado, por uma questão de honra, né? Aquele que nos colocou nessa terra. Só que Jesus deixou muito claro, não chame ninguém de pai. Porque assim, aí ele continua. Por quê? Jesus dá um porquê. Porque só tem um pai, aquele que está no céu. Ou seja, não chame ninguém de pai, porque só existe um pai que está no céu. Versículo 10. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes. Portanto, vocês têm um só chefe, Cristo. Essa palavra chefe aqui é bem interessante porque basicamente é cabeça. Não chame ninguém de cabeça, tipo assim, você é minha cabeça, você é meu rei. Não. Você não é meu cabeça, você não é meu rei, você não é meu dono. Não. Cristo é nosso rei, Cristo é nosso dono, Cristo é a nossa cabeça. Ele é soberano. E é Ele que nós devemos prestar culto. E é a Ele que nós devemos nos curvar, nos prostrar. Versículo 11. O maior entre vocês deverá ser servo. Você vê que coisa fantástica. Enquanto o mundo ele quer estar acima dos outros, pisar nos outros, tipo assim, mostrar que tem mais poder que o outro, Jesus deixa muito claro. O maior entre vocês deverá ser servo. Coisa fantástica, né? Porque assim, Jesus está deixando claro. Olha, eu não estou aqui para afagar o ego de vocês. Eu não estou aqui para afagar a vaidade de vocês. Eu estou aqui para arrancar essa natureza maligna, adâmica de vocês. Eu estou aqui para arrancar esses maus pensamentos, essas más condutas, esses maus caminhos que levam vocês à morte, ao inferno. Eu estou aqui para mudar quem vocês são de dentro para fora. Não para vocês ficarem bem, mas sim para vocês serem outras pessoas. Versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você vê que coisa fantástica, né? A gente vive em um mundo onde a ostentação é a base da atenção. Onde mostrar que nossa vida, que nosso relacionamento, que nossas coisas são um melhor que o outro é uma forma de nos deixar bem. Onde é ensinado que a gente precisa, de alguma maneira, mostrar que a gente tem alguma coisa. Sendo que Jesus deixa claro, o maior entre vocês deve ser servo.
Todo aquele que se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Gente, o mundo está de cabeça para baixo. O mundo virou, está de cabeça para baixo. O mundo ensina e vive aquilo que é contrário ao que Deus ensina. O mundo ensina e vive aquilo que o Senhor não se alegra, aquilo que o Senhor não ensinou. Então quando a gente começa a entender que, peraí, não é a lei do Senhor que está errada, somos nós que estamos errados, isso muda quem somos. Só que tem um problema, porque isso vai atacar diretamente o nosso ego e nossa vaidade. E a partir do momento que nosso ego e nossa vaidade é atacada, aí sim a gente começa a entender quem de fato somos. E como nossa natureza é. E como nossa natureza é perigosa para nós. Porque ela sempre vai nos levar para caminhos que são distantes do Senhor. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, meu irmão! Em nome de Jesus. Versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Nossa, nós somos tão maus. Quando a gente julga alguém, quando a gente julga nosso irmão que chega, quando a gente fala assim, olha meu irmão, você tá errado, você vai pro inferno. Olha, entenda, é contra Deus que a gente está indo. É contra Deus que nós estamos nos opondo. Porque assim, é Ele quem vai alertar a pessoa, é Ele que vai mostrar a pessoa, é Ele quem vai trazer à consciência da pessoa aquilo que ela não deve viver, aquilo que ela não deve trilhar. Então, a partir do momento que a gente entende que os fariseus fechavam o reino dos céus para quem estava chegando, essa advertência também é para mim. Quando eu chego pro meu irmão e falo, meu irmão, ó, calma, vamos com cuidado, sabe? Vamos ter cuidado, vamos ter amor, vamos ter zelo, vamos ter paciência. É isso que a gente precisa. Não é porque a gente tem um pouquinho mais tempo de comunhão com o Senhor que a gente tá apto a dizer que o outro vai pro inferno ou não. Quem disse? Calma. Uma coisa de cada vez. A gente primeiro precisa lembrar de quem somos. E como nós precisamos mudar. Inclusive essa mudança é gradual. Versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, mentirosos. Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Você vê, Jesus, é Jesus falando ai. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, falando ai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas. Gente, naquela época as mulheres não podiam trabalhar. Então, a única coisa que elas tinham era de fato o restinho da herança que o esposo e os filhos deixaram. Então, esses mestres da lei, os fariseus, eles iam na casa dessas mulheres gastar o último que elas tinham ainda. O último de pão que elas ainda tinham para não morrer de fome. E eles iam lá e comiam. Mas para disfarçar, eles faziam longas orações. E Jesus deixa muito claro, por isso serão castigados mais severamente. Muita gente, né, foi criada em uma vertente do movimento ateísta que não faz sentido, inclusive. Foi criado o entendimento de que não há o inferno. E por que não há o sentido? Porque a vida, ela não é feita ao acaso, de maneira aleatória. Mas sim, ela é feita de uma forma totalmente complexa e única. Então, assim, para toda ação tem uma reação. Quanto mais uma vida. Enfim. E aí Jesus deixa assim, por isso serão castigados mais severamente. Gente, o inferno é real. O inferno é real. A resposta do que a gente tem para uma vida que a gente leva é real. A resposta de uma vida que a gente viveu é real. Logo, logo nós vamos estar diante do Senhor e o Senhor vai falar, mostre suas mãos. O que você tem para o Senhor? O que eu tenho para o Senhor? O que chegou na nossa mão e a gente não fez? O que a gente teve a oportunidade de fazer e simplesmente a gente ignorou? Isso tudo está sendo pesado. Isso tudo está sendo mensurado. Isso tudo está sendo escrito no livro. Que pode ser a nosso favor, como pode ser contra.
Versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer convertidos. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Você vê, a gente tem que lembrar que a tradição humana não é o que salva. Não é os modos tradicionais e os dogmas que foram criados que vai nos salvar. Mas é o nosso relacionamento com Cristo. É viver uma vida pensando em... Será que Jesus faria isso? Será que Jesus viveria dessa maneira? Será que Jesus teria isso como um propósito final? Porque assim, no final de tudo, seremos nós contra a nossa consciência. Seremos nossa consciência sendo exposta a Deus. Você sabe, eu sei, aquilo que a gente poderia ter feito, aquilo que a gente poderia não ter feito. Mas a gente escolheu fazer. Então, no final de tudo, é o que vai ser contado. E justamente quando as pessoas acabavam sendo convertidas aos fariseus, aos mestres da lei, eles entendiam que o que ia salvar eles é a ação humana. A ação humana não vai salvar ninguém. Mas o que vai nos salvar é o relacionamento com o Senhor. Só que, aí que tá. Diante de Deus, nós estamos literalmente abertos. Mas será que nós vamos aceitar mudar ou não? O Evangelho, ele justamente é uma chamada de mudança, de transformação. Uma chamada de uma vida nova. Uma nova notícia. E é basicamente isso que Jesus fala. Olha, não adianta vocês viverem uma vida, ok? Sendo que a mente de vocês, a consciência de vocês, o coração de vocês continua da mesma forma. Versículo 16. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado a seu juramento. Cegos insensatos! O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Você vê? E aí ele diz, Jesus deixa muito claro, gente, a gente precisa entender que o que santifica é o que está de dentro para fora, não é o que está de fora para dentro. Se a gente literalmente começa a entender que o que vale mais é quem somos, não o que temos, tudo muda. Literalmente, o que você tem, não vale nada para Deus. Agora, quem você é, vale tudo para Ele. E justamente é baseado nisso que o pecado existe. E é baseado nisso que o pecado quer fazer com nossas vidas. Porque o pecado quer fazer com que nós sejamos do pecado. Como o apóstolo Paulo diz, aquele que peca é escravo do pecado. Mas Cristo nos comprou. Então, literalmente, nós não somos o que nós estamos, mas nós somos aquilo que Deus estabeleceu para nós. E a gente não pode se esquecer disso de maneira nenhuma. Gente, nós estamos sendo aperfeiçoados de dentro para fora, dia por dia. E essa lembrança, se a gente deixar algum momento, a gente vai se ferir. A gente vai se machucar, a gente vai ficar para baixo. Por quê? Porque o mundo tá aí para nos acusar, o mundo tá aí para nos colocar para baixo, o mundo tá aí para mostrar, olha os pecados que você cometeu e comete e vive. Você não é digno de Deus. Pelo contrário, quando você peca, não que a gente vá pecar, mas entenda, quando você peca, você já tem um sumo sacerdote suficiente para poder pagar os seus pecados, para poder perdoar os seus pecados. Cabe a nós lembrarmos de Cristo e pedirmos perdão por nossos pecados. Ah, mas eu acabei de pecar agora. Pecou agora, nesse momento. Porque é Ele quem nos santifica. Ele está dentro de nós. É de dentro para fora. Por isso que Jesus fala, o que vale mais? A oferta que está sobre o altar? Ou o ouro que está? Ou o ouro do altar? Ou o ouro do templo? Nada disso. O que vale mais é o templo. O que vale mais é o altar. O que vale mais é quem está dentro de ti. Não aquilo que você vive. É isso que Jesus está falando. Você não é o que você está. Você é aquilo que Deus escolheu para você ser. Sua identidade consiste nisso. E é isso que você tem que entender.
Ah, mas ontem eu fui assim, ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo. Ontem! Quando alguém bate na sua porta, não pergunta quem você era, ou quem você foi, ou quem você quer ser. Pergunta quem você é. E é isso que vale. Acabou. Versículo 21. E o que? Jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Gente, isso aqui é muito sério. Jura pelo santuário e pelo que habita no santuário. E é o que os fariseus falavam. Eu juro pelo santuário. Que isso? Quem é você? Qual a capacidade que você tem para jurar pelo santuário de Deus? Versículo 22. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. E aquele que se assenta. Nossa. Gente, a gente não pode falar eu juro por Deus. De maneira nenhuma. A gente não pode falar eu juro pelo céu, eu juro pelo não sei o que. Nada. Sim, não. Acabou. Fechou. E Jesus fala, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, mentirosos. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Meu Deus! Vocês aos olhos dos homens são perfeitos. Vocês aos olhos dos homens são excelentes. Vocês aos olhos dos homens são pessoas extraordinárias. Vocês aos olhos dos homens são totalmente excelentes. Mas ai de vocês, porque têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Que são? Quais são os preceitos mais importantes da lei? É Jesus que vai falar agora. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Gente, como é que a gente, de seguidor de Cristo, a gente é contra a justiça? Como é que nós podemos ser seguidores de Cristo e podemos ser contrários à justiça do Senhor? Como nós podemos a gente se orgulhar com a justiça? Não. A justiça alegra o Senhor. A justiça é uma testemunha de quem Deus é. A justiça é um dos atributos do trono de Deus. A misericórdia, nossa, como é que a gente tem a capacidade? Como é que a gente tem a capacidade de a gente não olhar para o nosso irmão? A gente não cuidar do nosso irmão? A gente não respeitar e amar nosso irmão? Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. Meu irmão, não importa. O que você faz pelo seu irmão, você está fazendo para Deus. Então, como a gente não vai ter misericórdia? Ah, mas pra mim isso não é uma coisa que... Pra você não é difícil. Sim, se pra você não é difícil, pra ele é. E aí? Você não vai ter misericórdia por ele? Hã? Se pra você não é difícil, pra ele é. Seja bem-vindo, Isa, em nome de Jesus. Forte abraço a você, pra Felipe, em nome de Jesus. Se pra você não é difícil, pra ele é. Tenha misericórdia. A fidelidade, gente. Deus é um Deus que um dos atributos do trono dele também é a fidelidade. A fidelidade e a misericórdia me seguirão. Então, assim, como a gente não vai ter fidelidade com quem ele é? A gente acorda porque ele foi fiel a nós, em cuidar da gente, nos lembrar de quem somos. Porque a qualquer momento ele pode fazer assim, ó, e acabou. Já foi sopro, já foi vida, já foi tudo. Ele é fiel com sua palavra, ele é fiel conosco. Agora, a gente tem que lembrar que a gente também precisa buscar ser assim com ele. Versículo... E outra, vocês devem praticar essas coisas, ou seja, justiça, misericórdia e fidelidade. Praticar essas coisas sem omitir aquelas. Qual é? O dízimo e a oferta do endro, do cominho e da hortelã. Jesus deixa claro. Esse é o nosso objetivo. É cumprir em totalidade, é viver em totalidade, é viver em plenitude. E a cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo. Meu Deus, vocês com um mosquito e engolem um camelo. Quem falou isso foi Jesus. Não foi uma pessoa qualquer, não foi um profeta qualquer, entre aspas. Não, foi Jesus. Vocês com um mosquito engolem um camelo. Versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, mentirosos. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Meu Deus. É que Jesus está deixando muito claro, vocês por fora são lindos, são perfeitos, são excelentes, mas por dentro vocês estão cheios de ganância e cobiça. Olha, Moisés falou que vocês teriam um coração diferente, porque assim o Senhor faria com vocês.
Moisés falou que o coração de vocês seria arrancado, esse coração de pedra, e seria colocado um coração de amor, um coração de carne, um coração que glorifica a Deus porque Ele é. Mas quem vocês são? Um coração cheio de ganância e cobiça, um coração distante do Senhor, um coração que busca os caminhos que o Senhor condena. Esses são vocês, bonitos por fora, lindos por fora, perfeitos por fora, mas por dentro vocês estão completamente distantes do Senhor. Se arrependam da vida que vocês estão levando. E ele continua, versículo 26, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo, ou seja, é de dentro para fora. Se arrependa, fale seus pecados a Deus, confesse sua vida ao Senhor. Não confesse a qualquer pessoa, mas confesse a Deus. Deus, eis-me aqui. Eu tive esse pensamento, eu fiz essa coisa, eu tive essa vontade, eu tive esse desejo. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, me limpa, me purifica, limpa quem eu sou. Por favor, me limpa, Pai, porque eu preciso ser limpo pelo Senhor. Não busque por fora parecer quem é algo para alguém. Mas busque por dentro você tá bem com o Senhor. É isso que Jesus está falando. E ele continua. Ai de vocês, versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, mentirosos. Vocês são como um sepulcro caiado. Vocês são como um túmulo. Bonitos por fora, mas por dentro eles estão cheios de ossos e de toda imundície. Do que adianta tá bonito por fora, tá bem por fora, tá legal por fora, mas por dentro tá todo acabado, todo imundo, todo destruído? Do que adianta? Do que adianta vocês, para os homens, estarem perfeitos, santos, corretos, mas por dentro vocês estarem completamente distantes do Senhor? Do que adianta? Versículo 28. Assim vocês são. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes daqueles que assassinaram os profetas. Seja bem-vindo à paz, em nome de Jesus. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Você vê, Jesus deixa muito claro. Vocês confessam que foram os seus antepassados que mataram os profetas. E o pior, vocês vivem da mesma maneira que eles vivem. Vocês não se arrependeram. Para vocês, a pena deveria ser teoricamente menor. Por quê? Porque vocês já teriam aprendido que vocês devem se arrepender. Porque vocês já deveriam ter aprendido que vocês devem buscar a comunhão com o Senhor. Porque vocês já deveriam ter aprendido que a coisa mais importante para Deus é o coração puro, é o espírito reto. É vocês estarem limpos perante o Senhor. Ah, Senhor, mas eu sou pecador? Sim, Deus sabe que você é pecador. Ah, Senhor, mas eu sou mau? Sim, Deus sabe que você é mau. Ah, Senhor, mas eu pensei tal coisa. Ele sabe que você pensou, mas Ele quer que você fale. Porque a partir do momento que você fala, você confessa. E se você confessa, você está mostrando para o Senhor. Seja bem-vinda, Lana. Você está mostrando ao Senhor que você quer a mudança, que você quer a transformação, que você quer ser diferente de quem você era. E que você quer ser uma pessoa diferente. Então justamente Jesus está deixando claro. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Ou seja, ao invés de vocês mudarem o coração, ao invés de vocês mudarem a alma, ao invés de vocês mudarem o pensamento de vocês continuam sendo maus. Acabem, pois, de encher a medida de pecado dos seus antepassados. Ou seja, vocês estão no pior dos cenários. Porque vocês estão sendo maus e pecadores e assassinos contra o Filho de Deus. Enfim, serpentes, raça de víboras, como escaparão da condenação ao inferno? Então assim, Jesus está deixando muito claro. Não sejam como os fariseus. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles vivem. Façam o que eles falam, mas não vivam como eles vivem. Por quê? Porque por fora são lindos, são perfeitos, são santos, mas por dentro estão longe, estão totalmente distantes. Gente, o que importa é a gente acordar de manhã e falar, Senhor, eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Seja bem-vindo! Oi, Carol Santos! O que importa é a gente dormir e acordar e falar, Senhor, eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Eu tô vendo porque o Senhor me dá visão, eu tô ouvindo porque o Senhor me dá audição, eu tô andando porque o Senhor me dá minhas pernas, eu tô comendo porque o Senhor me dá comida, eu tô respirando porque o Senhor me dá ar, eu
Eu estou vivendo porque o Senhor me dá vida. Ah, mas e amanhã? Não importa. Amanhã pertence a Deus. O que nós temos agora é o presente. É o presente que Deus nos deu. O que Deus quer de nós não é uma aparência linda, perfeita, santa, não. Ele quer de nós um coração. Um coração que reconhece quem Ele é. Um coração grato a quem Ele é. Um coração que se alegra por tudo que Ele fez. A gente não entende a nossa vida. A gente não entende coisas que a gente passou. A gente não entende coisas que a gente passa. Sinceramente, a gente não entende. Mas a partir do momento que a gente agradece por quem Ele é, a gente começa a ver tudo de uma maneira completamente diferente. E talvez algumas coisas Ele nos mostra. E a gente vê que tudo aquilo que a gente passou foi perfeito para que a gente hoje pudesse ter uma visão, um entendimento, uma sabedoria completamente diferente do que se a gente não tivesse passado. Então o que Deus está falando, olha, se converta. Mude o caminho de vocês. Não se importe com o que as pessoas veem de vocês, com o que as pessoas olham de vocês, com o que as pessoas falam de vocês, com o que as pessoas acham de vocês. Não liguem para isso. Mas a única coisa que vocês devem ligar de fato é como vocês estão com Deus. Versículo 14. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Você vê, Deus deixou muito claro. Em 6 dias trabalhará. Amém, amém, pão regulado na Senhor Jesus Cristo. Em 6 dias trabalhará e no 7º descansará. Só que as pessoas pegam isso e falam assim, amém, pão regulado na Senhor Jesus Cristo. Só que as pessoas pegam essa parte e lembram, Jesus fala, é certo fazer o bem no sábado? Gente, o sábado foi feito para o homem. Não o homem para o sábado. E é o que Jesus está falando. Olha, o bem a gente tem que fazer todo dia. Ah, mas é dia de descanso? Continua fazendo. Os fariseus, os mestres da lei, só estavam chateados com Jesus. Não era porque ele curou um cego. Mas porque ele fez isso no sábado. Então assim, gente, não se apega. Seja bem-vindo a Gomes, em nome de Jesus. Basicamente não se apega com aquilo que vão falar de você, com aquilo que vão ver de você, com aquilo que vão ouvir de você, não. Mas se apega com Deus. Se apega em você, tá bem com o Senhor. Basicamente é isso. Versículo 15. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu. O homem que foi curado, o ex-cego, porque já não é mais cego, o ex-cego. Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Meu pai, que coisa fantástica. Ele simplesmente está falando o que aconteceu com ele. Eu não estou falando o que alguém me falou, não estou falando o que eu vi em tal lugar, não estou falando o que eu acho, não. Eu estou falando o que aconteceu comigo. Seja bem-vindo, Heloísa, em nome de Jesus. Estou falando o que aconteceu comigo. Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Você vê que coisa fantástica. E é assim que é. Gente, às vezes a gente acha que a nossa segurança... Seja bem-vinda, Delícias da Cat. Essa linda loja de bolo, em nome de Jesus. Você vê, às vezes a gente acha que a nossa certeza, a nossa segurança, a nossa tranquilidade está em alguma coisa que a gente tem, em alguma capacidade que Deus nos deu, sei lá, em alguma amizade que a gente tem, na nossa família, sei lá, algum negócio. Isso não importa. Não. A nossa segurança, a nossa tranquilidade, a nossa paz está em Cristo. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem tem cuidado de nós. E a partir do momento que a gente lembra isso, tudo é diferente, porque tudo passa a ser simples. A gente vai vivendo dia após dia. Dia após dia. A gente tem que lembrar disso e viver dessa maneira. Sim, não confiamos em carros e cavalos, exatamente. Nossa confiança está no Senhor. É isso. Seja bem-vinda, Silvana, em nome de Jesus. Forte abraço para você, para a família toda, em nome de Jesus. Versículo 16. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Gente, ele tinha acabado de curar um cego de nascença. Ele tinha acabado de falar e mostrar que o reino dos céus está muito mais perto do que a gente acha. Mas não está diante dos nossos olhos, que a gente olha a aparência. Não, mas está dentro de nós, porque Deus vive dentro de nós. Então assim,
esse homem não é de Deus, por que não guarda o sábado? Meu pai, eles estão mais uma vez olhando para a aparência, eles estão mais uma vez olhando para a carne. Seja bem-vindo, Gui, em nome de Jesus. Então eles estão mais uma vez olhando para a aparência, eles estão mais uma vez olhando para a carne. Não! Aí, no continuar do versículo, mas outros perguntavam, como pode o pecador fazer tais sinais miraculosos? E aí justamente houve divisão entre eles. Aí que tá. Como é que pode um pecador curar um cego de nascença? Coisa complicada, né? Ah, não, mas ele não é filho de Deus porque ele não curou no sábado. Meu Deus, e agora o que a gente faz? Só que o interessante aqui é, alguns dos que estavam ali entenderam que, sim, ele é filho de Deus. Ele curou no sábado, mas espera aí. Deus não falou que é errado fazer o bem no sábado. Peraí, o sábado foi feito para o homem. Não o homem foi feito para o sábado. Ou seja, Jesus está certo em ter curado no sábado. Não há problema em ter curado no sábado, pelo contrário. Só que outros falavam, pô, peraí. Ele não é filho de Deus, porque se ele fosse filho de Deus, ele não teria curado no sábado. Mas o bom é que teve essa divisão entre eles, porque é um sinal de que a sabedoria do Senhor estava chegando ali. É isso. A gente precisa entender que tudo tem um tempo. Talvez esses que naquele momento eram contrários ao Senhor, eram contrários a Cristo, talvez daqui a uns 2, 3, 4, 5 dias, daqui a um ano, talvez o entendimento deles a respeito de Cristo tenha mudado. Mas naquele momento eles eram contrários. E é exatamente o que Deus fala para nós. Olha, se lá atrás a gente foi a favor de uma coisa que é contrária a Deus, se lá atrás a gente foi a favor de algo que é contrário ao Senhor, que é contrário à lei do Senhor, não tem problema, foi lá, não foi hoje. Foi lá, não é agora. Foi lá, não é nesse momento. E é mais uma vez o Senhor deixando claro pra gente, quem nós éramos não importa. O que importa é quem nós somos e quem nós estamos vivendo todos os dias. Isso que importa. Ah, mas eu fiz tanta decisão errada. Olha, é Deus que está dizendo, calma, suas decisões erradas foram essas decisões passadas, mas hoje você não vive essas coisas. Você tem outra visão, você tem outro entendimento, você tem... Se você pudesse voltar no passado, você faria de outra coisa. Seja bem-vindo, Deus, em nome de Jesus. Você faria de outra maneira. Então é isso que importa. A gente não pode esquecer disso. Versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. No caso, ao ex-cego, porque ele já não era mais cego. Perguntaram ao ex-cego. O que diz a respeito dele? Ou seja, o que você fala desse homem que curou seus olhos? O que você fala? O que você diz? Todo mundo tá falando um bocado de coisa, mas a gente quer saber de você. O que você diz desse homem? Foram seus olhos que ele abriu. Você vê que coisa incrível. Os fariseus e os mestres da lei, eles já tinham chegado ao consenso que, de fato, ele era cego e foi curado. Tanto que ele diz assim, foram seus olhos que ele abriu. E aí, né, no continuado versículo, o homem respondeu, ele é um profeta. Você vê, o homem que foi curado, ele sabia que ele nasceu, né, que ele nasceu cego, né, isso era uma prova inequívoca para ele. Ele sabia que ele nasceu cego, que ele foi curado. Aí pergunta para ele, o que é que você disse, já que você foi curado? Ele disse, ele era um profeta. Versículo 18, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Você vê que, né, que interessante, ele está falando, o cego está deixando claro, eu era cego, eu nasci cego, Jesus me curou. Ele cuspiu no chão, fez um barro, passou nos meus olhos, eu limpei e acabou, eu tô vendo tudo. E ainda assim não estavam acreditando. Chamam os pais do menino. Então perguntaram, cadê? Versículo 19. Versículo 19 aqui. Então perguntaram, este é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Você vê, né? Eles estavam ainda ali tentando remoer que ele não era cego. Versículo 20. Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego. Ou seja, ele é nosso filho e ele nasceu cego. Certo? É nosso filho, nasceu cego. Beleza? Mas, cadê? Mas não sabemos como ele pode ver agora. Ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem. Falará por si mesmo. Você vê, ele é nosso filho, ele nasceu cego. Agora, eu não vou assumir, né? Ele é nosso filho, ele nasceu cego. Mas eu não vou assumir quem curou ele ou como foi isso.
Versículo 22. Seus pais disseram isso, né? Ele tem idade, falará por si mesmo, porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse Jesus, que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ou seja, os pais estavam tentando aliviar a barra para eles. Eles estavam tentando, literalmente falar, olha, que ele é nosso filho e ele era cego. Mas, literalmente, não quer dizer que a gente sabe como é que ele foi curado. Pergunta a ele, vai lá, conversa com ele. Versículo 23. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Estavam querendo, eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram. Aqui já é interessante, chamaram um homem que fora cego. Ou seja, eles já consideram que ele era cego e aí já não é mais. Um ex-cego, um curado. Chamaram o homem pela segunda vez. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe perguntaram: para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu. No caso, quando ele fala sabemos que esse homem é pecador, ele está dizendo de Jesus. Né? Na cabeça dos fariseus, Jesus era pecador. Enfim, versículo 25. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. O ex-cego está dizendo, eu não sei se ele é pecador, ou não. Vocês que estão dizendo que ele é pecador, mas eu não sei. Eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora posso ver. Gente, assim é. E justamente a mudança que Deus faz em nossa vida é desse jeito. Quem você era, você já não é. Se alguém te conheceu, sei lá, 1 ano atrás, vai ter que te conhecer de novo. As pessoas vão falar, não, eu conheci aquela pessoa. Eu conheci aquele Dudu, eu conheci aquele Eduardo. Pô, mas 1 ano atrás. Caramba, vai ter que me conhecer de novo. Por quê? Porque a mudança é todo dia. Então, assim é. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Acabou. É assim, gente, que Deus faz com a nossa vida. Nós éramos de uma maneira, nós vivíamos de uma maneira, nós estávamos de uma maneira, e agora já era, tudo mudou. Versículo 26. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como ele abriu seus olhos? Versículo 27. Ele respondeu, eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Seja bem-vindo, Gabriel Macedo. Eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Você vê, o ex-cego estava chateado já. Gente, como é que pode? Eu já falei 1, 2, 3 vezes que eu era cego, que eu nasci cego, que Jesus cuspiu no chão, pegou um pedaço de bala, passou nos meus olhos e agora eu vejo. E vocês ainda não estão entendendo isso? Vocês querem ser discípulos dele? É isso que vocês querem? Então, versículo 28. Então insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Isso aqui é bizarro porque assim, eles eram mestres da lei. Eles eram pessoas peritas na lei do Senhor. O trabalho e a vida deles era esse. Era literalmente esse, de estudar a lei do Senhor dia após dia. O trabalho deles era só esse. E eles falam, nem sabemos de onde ele vem. Isso é absurdo, porque assim, vamos lá. Existe milhares de elementos que provam que Jesus é o Messias. E eu só, para honra e glória do nosso Deus Cristo, só peguei basicamente 1 ou 2, que são elementos absurdos. Bora lá. A primeira, a linhagem de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16, diz assim, promete que um descendente de Davi reinará para sempre. Estabelece um reino de paz, um reino eterno de justiça e paz. Eu vou até pegar esse versículo aqui na íntegra. Porque realmente é muito interessante. Vamos lá. Aqui a gente está fazendo ao vivo mesmo, gente. NVI. Vamos lá. 2 Samuel, versículo 12 ao
12 a 16. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para todo sempre. Seja bem-vindo, Calisson, em nome de Jesus. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com ações aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, a sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre, diante de mim. E o seu trono será estabelecido para todo sempre. Isso aqui é justamente o Senhor falando, seja bem-vindo a LP. Isso aqui justamente é o Senhor falando que LP cinge, seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso aqui é o Senhor deixando claro, o seu trono não terá fim. Ele terá um reinado de justiça e paz por toda a eternidade. Além disso, ele deixa muito mais claro, Isaías capítulo 11, versículo 1. Profetizo que um ramo da raiz de Jessé, o pai de Davi, brotará e se tornará o Messias, cheio do Espírito do Senhor. Gente, Deus está deixando muito claro, ele vai trazer de Jessé, da família do rei Davi, o Messias. Inclusive a gente vai aqui, até pegar esse versículo aqui na íntegra também. Cadê Isaías? Vamos buscar aqui. Era para eu ter colocado isso aqui no esboço aqui, né? Acabei esquecendo, meu povo. Perdoa. Isaías capítulo 1. Opa, Isaías capítulo 11, versículo 1. Bora lá, Isaías capítulo 11, versículo 1. Opa. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. E não julgará pela aparência. Não julgará pela aparência. E aí você vê como a lei do Senhor é perfeita. Justamente Jesus está condenando os fariseus porque eles vivem pela aparência. E aí justamente a lei do Senhor está deixando claro que o Messias vai vir e ele não julgará pelo quê? Pela aparência. Meu Deus, que coisa fantástica. É por isso que a lei do Senhor é tão perfeita. Porque um texto que foi escrito há 2000 anos antes de Cristo, 2000 anos depois, é literalmente o cumprimento desse texto. Que coisa fantástica. 2000 anos de diferença. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Gente, isso é fantástico. E ele diz mais, seja bem-vindo, Dani, em nome de Jesus. Ele diz mais. E ele mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Meu Deus, que coisa linda! O lobo viverá com um cordeiro e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo passarão juntos e uma criança os guiará. Isso aqui no caso já é o reinado messiânico. Porque a lei do Senhor, ela diz coisas que aconteceram, coisas que acontecem, coisas que vão acontecer, como se estivesse no processo. Porque, de fato, para nós, a gente ainda está em... Isaías, ele estava antes da vinda do Messias. Então, Isaías estava falando aqui em cima, como o Messias seria. Nós vimos que Jesus foi exatamente o Messias. Nós vimos que Jesus foi exatamente tudo aquilo que foi profetizado a respeito dele. Só que essa terceira parte, que o lobo viverá com o cordeiro, que no caso o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo passarão juntos e uma criança os guiará, a gente ainda vai viver. Isso vai ser no reinado do Messias, isso vai ser no reinado eterno, isso vai ser quando o Senhor vier e trouxer um novo céu e uma nova terra. Nós estamos chegando nesse processo. Vamos continuar. Só mais uma parte aqui a respeito da linhagem de Jesus, provando que Jesus é o Messias, através só desse ponto da linhagem. Existem milhares de pontos que provam que Jesus é o Messias, mas estamos só aqui, só nessa partezinha simples, entre aspas. Mateus capítulo 1, versículo 17, toda a genealogia de Jesus.
Só tem genealogia quem é rei. Só tem genealogia quem de fato, infelizmente ou felizmente, tem importância ou teve importância. A genealogia do Messias seria sempre guardada. E foi guardada. E todos sabem e conhecem a genealogia do Messias. E justamente é a genealogia do Messias que bate exatamente como está escrito em 2 Samuel, capítulo 7. Que ele viria um ramo de Jessé. E que do reino de Davi viria o Messias para justamente liberar o seu povo. Isso é fantástico porque há 2000 anos antes foi profetizado isso e 2000 anos depois aconteceu. E 2000 anos depois, que é onde nós estamos, nós podemos literalmente rastrear e chegar e comprovar que Jesus é o Messias. Isso é absurdo. Vamos continuar. Tem até mais uma coisa aqui, só provando que Jesus é o Messias. O local de nascimento. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim, afirma que o governante de Israel, o Messias, viria de Belém, na terra de Judá. Vamos até pegar Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vamos lá, Miqueias. Era pra gente ter colocado isso, né? Mas Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém de Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Meu pai. Quem era, que é e que há de vir? Cristo. Inclusive no livro de João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é que suas origens estão no passado distante? Tem outra tradução que diz assim, suas origens estão na eternidade. Em tempos antigos. Gente, Deus ele deixou claro quem seria Jesus e como ele viria e quando ele viria. E simplesmente ele veio. Isso é absurdo. Mas não só veio como disse que ia morrer e morreu. Mas não só disse que ia morrer como morreu, mas como iria ressuscitar e ressuscitou. Não só como iria vir e veio, como iria ressuscitar, como iria vir e veio, como iria morrer e morreu, como iria ressuscitar e ressuscitou, como iria mandar seu Espírito Santo, como mandou seu Espírito Santo, como iria voltar para nos levar. A gente literalmente nós já temos 5 provas inquestionáveis de que Jesus é o Messias. E que de fato é só esperar. Nunca foi tão fácil. A gente está na época mais fácil. Só esperar. Enfim. A natureza divina de Jesus. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Justamente é conselheiro forte, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos ler esse texto. Vamos. Isaías 9. Isaías capítulo 9. Capítulo 9, não é isso? Isaías capítulo 9, versículo 6. Aqui, Porque um menino nos nasceu. Meu Deus, isso é lindo. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Conselheiro. Ele estenderá o seu domínio. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino. Mais uma vez falando de Davi. E do reino de Davi que vai vir sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou a mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Ou seja, se arrependam, porque o Messias está vindo. Se arrependam porque o menino nos foi dado. Se arrependam porque esse menino será o governante. Se arrependam porque esse menino está trazendo o reino de paz e o reino eterno. O reino do Senhor está vindo. Se arrependa, Israel. Se arrependa, Jacó, porque o Messias chegou. Basicamente isso é o que a lei do Senhor está falando. E assim foi. Olha Jesus aí falando. Olha, não julguem pela aparência, não julguem pelo que vocês veem, não julguem pelas vestes, não julguem pelo que está externo, mas julguem por quem está dentro, julguem pelo interior. Vamos continuar. Versículo 30. Ainda tem um ponto aqui interessante. A missão messiânica de Cristo.
Isaías capítulo 53, vamos lá. Isaías capítulo 53. E isso aqui é fantástico, porque assim, ó, quem creu em nossa mensagem? E aqui foi revelado o braço forte do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como raízes saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que nós desejássemos. Gente, Jesus não tinha uma aparência bonita, o texto é muito claro. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para que atraísse, nada em sua aparência para que desejássemos. Ele não era bonito, ele não tinha beleza, ele não tinha algo que chamasse a atenção. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Ou seja, Jesus era um homem trabalhado. Jesus não era um homem que se cuidava, que tinha uma bela aparência, que era arrumado, que era bonito. Não, ele era um homem do trabalho, com sofrimento, familiarizado com o sofrimento e com o desprezo. Como alguém que os homens escondem o rosto. Ou seja, era alguém que não era... que as pessoas não queriam nem olhar para... Eu não vou nem olhar. Era alguém com quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Ou seja, ele não chamava atenção em nada. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e aflito. Você vê, a lei do Senhor não diz assim, talvez ele tenha pegado o pecado, talvez ele tenha carregado o pecado, talvez ele tenha levado o pecado. Não, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Agora, a pergunta é, como é que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ainda há doença na terra? Lá em Gênesis está escrito, o salário do pecado é a morte. O pecado é uma doença. Doença essa que, se não for arrancada, se não for tirada, se não for arrancada de nós, ele vai nos levar à morte. E justamente Jesus, ele veio para arrancar essa doença de nós. Ele veio para tirar essa doença de nós, para extinguir essa doença de nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nosso pecado, e levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus e aflito e atingido e aflito. Você vê, quando Jesus estava na cruz, todo mundo via Deus amando o mundo. Talvez é difícil da gente entender, mas ali foi a maior prova de amor que Deus já fez por toda a humanidade. Um rei entregue pela humanidade, para que homens maus e pecadores pudessem se arrepender e voltar para Deus. Na lei do Senhor diz que Deus se alegrou em moer Cristo, porque era para ele nos moer. Não era para Cristo estar lá, era para nós estarmos lá. Versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, tal qual como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. Você acha que o julgamento de Cristo foi justo? Eles deixaram muito claro, nós não vemos pecado nele, nós não vemos crime nele. Ele não cometeu crime algum. Não importa. Eles queriam matar Cristo. Nós queríamos matar Cristo. Nós estávamos sedentos pelo sangue dele. Por quê? Porque a luz veio ao mundo e nós a odiamos. A luz veio ao mundo e nós tivemos raiva. A luz veio ao mundo e nós desprezamos. Ou você acha que não? Você acha que hoje a gente iria
Ser a favor de Cristo? Não. Hoje, por nada a gente nega Cristo. Hoje, por nada a gente vira o rosto para Cristo. Hoje, por nada a gente é contrário a Cristo. Quem dirá naquela época, onde o Império Romano era contrário a todo e qualquer tipo de gente que falasse em nome de Cristo ou levantasse uma rebelião? Quem dirá naquela época que a gente seria perseguido até a morte em seguir a Cristo? Será que hoje nós não viramos o rosto para Cristo? Será que hoje nós também não somos contrários a Cristo? Sim, somos. Claro, em proporções diferentes, mas somos. À medida, a gente continua sendo. A gente continua tomando. Nós somos contrários a Cristo, sim. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Jesus poderia se defender. Logo ele, o príncipe da paz, o rei poderoso, a sabedoria de Deus, ele poderia, com muita tranquilidade, se defender. Mas ele não se defendeu. Porque se ele se defendesse, ele não seria morto. Mas ele não se defendeu, para que ele pudesse se dar, se entregar, se doar por nós. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Jesus morreu sem deixar filhos. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do seu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Lembra que Jesus morreu? Ele não foi enterrado de qualquer maneira. Ele foi enterrado num túmulo de um homem muito rico. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houver qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Esse é o Evangelho. Aquele que é santo, puro, Rei Todo-Poderoso, deu sua vida. Pelo conhecimento do seu servo justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Você acha que é à toa o que Cristo fez por você? Você acha que é à toa o que Cristo fez por sua vida? Ele pagou tudo por você. Tudo. Tudo ou nada. Ele escolheu tudo e acabou. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Gente, esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei. Enquanto o rei do mundo coloca os seus súditos, os seus peões, os seus servos na frente, para seus servos morrerem por ele, o nosso rei se entregou, se deu, se doou, foi à nossa frente e morreu. Para que nós pudéssemos ter vida. Enquanto o rei do mundo não te ama, enquanto o rei do mundo quer só sua alma, quer só te usar, enquanto o rei do mundo, você só é importante enquanto você pode dar algo para ele, o rei dos reis e senhor dos senhores, ele morreu por você. Mesmo você nunca dando nada para ele, mesmo você sendo mal, mesmo você sendo contrário, mesmo você sendo totalmente distante dele, ele se entregou por você. Esse é o Rei dos Reis.
Esse é Jesus. Enfim, versículo 30. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. O ex-cego ainda continua: ele é extraordinário. Algo extraordinário aconteceu. Algo que nunca antes na história aconteceu aqui. Vocês não sabem de onde ele vem, vocês não sabem quem ele é, mas ele me abriu os olhos. Isso é um fato. Versículo 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Você vê, o ex-cego entendeu a mensagem. O ex-cego entendeu que o Senhor é perfeito. O ex-cego entendeu que, peraí, aquilo que vocês falam que vai vir o Messias, que vai nos curar, que vai nos guardar, que vai nos mostrar o caminho, que vai morrer por nós, para que nós pudéssemos voltar para Deus. Peraí, esse homem fez isso por mim. Eu nasci cego, hoje eu vejo, porque ele me curou. E sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Versículo 32. Ninguém jamais ouviu que olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Versículo 33. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Versículo 34. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Próximo capítulo. A cegueira espiritual. Meu Deus. Esse é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que foi profetizado que iria vir e veio. Foi profetizado que iria morrer e morreu. Foi profetizado que iria ressuscitar e ressuscitou. Foi profetizado que iria mandar seu Espírito Santo e mandou. Foi profetizado que iria voltar. Só basta a gente aguardar. A gente está na parte mais fácil. É só a gente esperar no Senhor. Porque logo, logo Ele vai voltar para nos levar. É isso. Se você quiser acompanhar essa história que mudou a humanidade, o próximo capítulo, a cegueira espiritual, por favor, se inscreve aqui, para que nos próximos capítulos a gente possa continuar acompanhando essa história que mudou toda a humanidade. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Ótimo dia. Jesus é bom, que importa. É isso, meu povo. Até o próximo capítulo, em nome de Cristo Jesus.